Oséias, capítulo 4, versículo 6, não é esse o texto que nós vamos ler, mas a Bíblia diz assim: o meu povo perece, o meu povo sofre, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta ou lhe faltou conhecimento, né? Em Oséias, capítulo 6, versículo 3, ele deixou registrado: nós devemos conhecer e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Em Mateus 22, 29, Jesus deixou registrado: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem o microfone aberto aí. Então, nós vamos hoje falarmos da palavra de Deus, mais uma vez, do aprendizado, do processo de aprendizado pelo qual nós passamos durante toda a nossa vida, a jornada da nossa vida, nós estaremos sempre aprendendo. Segundo entendemos sobre palavra de Deus, é o seguinte: a Bíblia, a Escritura Sagrada, a palavra rema, a revelação. Nós vamos passar a vida toda aprendendo, 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 e corremos o risco, se Jesus não voltar, de morrermos sem saber nada. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Então, quer dizer, cada vez que você lê um versículo, Deus tem uma revelação sobrenatural daquilo que ele tem preparado para nós ou quer falar com cada um de nós. E hoje não vai ser diferente. Eu gostaria que você abrisse, pegasse a sua Bíblia, a sua agenda, se você está anotando, porque é um estudo maravilhoso. Abra ela comigo em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E uma palavra abençoada que o Senhor traz para nós, uma palavra de estímulo, de ânimo, e uma palavra que nos faz entender que somos importantes. Uma palavra que nos faz entender que não foi por acaso que o Senhor nos escolheu para não só recebermos as bênçãos e as graças dele, mas que nós sejamos um referencial nesta terra, que as pessoas possam olhar para nós e perceber em nós o brilho do Espírito Santo, a diferença, como Malaquias disse, né, em Malaquias 3,18, e então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. Mateus capítulo 5, versículo número 13, o título do texto fala o seguinte: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, no decorrer dessa ministração, eu vou levar você a entender qual que é a diferença de um discípulo e um seguidor. Você vai entender qual que é a diferença de quem está e quem não está. Em 1980, eu estudei em um colégio padre, colégio interno, e um dia ele escreveu, mas todos os dias o padre que dava aula de desenho industrial para nós, todos os dias ele escrevia uma frase, mas ele disse assim: quem é bom ajuda quando está perto. Quem ama está perto para ajudar. Ou seja, as diferenças. Quem é bom ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Mas quem ama fica por nós numa cruz. Quem, quem é bom põe flores no nosso caminho. Mas quem ama faz nossos caminhos floridos. Então tem essa diferença, né? Tem essa diferença em nós como seres, como homens, como mulheres de Deus, como os discípulos
de Cristo e como seguidores. Seguidor normalmente se encontra na multidão. Discípulo se encontra na intimidade. Mas vamos ler o texto e depois eu vou explicar. Versículo 13 de Mateus, capítulo 5. A palavra do Senhor diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Olha que coisa mais interessante essa palavra. A comparação que Jesus faz entre discípulos e entre seguidores. Mas antes vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nos reunimos, papai, com um propósito, é de aprendermos mais do Senhor e das coisas do Senhor. Papai, se reúne aqui, Pai, seus filhos e filhas, aqueles, ó Pai, a quem o Espírito Santo permitiu que estivesse, porque tem algo a revelar a cada um nessa noite. Então, papai, fica conosco, fala aos nossos corações, trabalha o nosso entendimento, o nosso intelecto, nos usa, papai, na virtude, na graça e no poder do teu Espírito Santo. Sonda os nossos corações, as nossas mentes, nos purifica, papai, onde for necessário a intervenção do Senhor, mas não nos deixe, papai, com o pensamento de que não somos nada ou não temos importância para o Senhor, mas que o Senhor possa nos fazer compreender que o Senhor nos chamou, nos escolheu para sermos servos, para sermos discípulos, discípulas de honra, de excelência, porque assim o Senhor faz com aqueles que verdadeiramente devotam fidelidade ao Senhor. Fica conosco, papai, nesta hora. Nos instrua na sabedoria da sua palavra e que nós possamos sair daqui com a certeza e a convicção de que o Senhor nos trouxe algo de sobrenatural sobre as nossas vidas, algo muito importante que será valioso ao nosso entendimento. Obrigado, papai, por esta oportunidade. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Olha, vamos entender algo de maravilhoso da parte do Senhor. Agora sim, você que me acompanhou nessa leitura, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 5, eu gostaria que você fosse lá no primeiro versículo. À medida que eu for falando das comparações que Jesus fala, eu também vou falar das beatitudes, não é? Então, a palavra diz o quê? No primeiro versículo de Mateus, capítulo 5, nós já vamos começar aprendendo, né, algo sobre a comparação ou as comparações que Jesus sempre fez no que diz respeito aos seus discípulos, às pessoas que o seguiam e, normalmente, às multidões que o seguiam. Eu quero dizer algo para você, que multidão nem sempre é sinônimo de agir e de mover de Deus. Porque multidão, às vezes,
em meio a uma multidão, vocês podem ver nas comparações, quando nós fazemos, quando examinamos as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, e nós vamos ver os feitos maravilhosos de Jesus. Normalmente, uma multidão o acompanhava ou se acotovelavam para estar próximos a ele, mas às vezes, em meio àquela multidão, apenas um recebiam um milagre, e apenas um era destacado e entrou para a história diante de um episódio que está registrado na palavra de Deus. Então, multidão nem sempre é sinônimo de agir ou sinônimo de fé. Porque em meio à multidão, pode haver apenas curioso. Pode haver apenas gente que vai lá para ver qual será o próximo a receber o milagre ou quem vai receber o milagre. Eu quero contar para vocês aqui um testemunho rapidamente. Eu me lembro que há um tempo atrás, surgiu aqui, depois o trem deu uma zebreada, deu certo, uma igreja. E a pastora, sabe, chegou aqui e a notícia correu que e tal. Eu não era pastor ainda não, eu estava frequentando a igreja. Eu queria muito que os meus funcionários fossem para a igreja comigo e etc e tal. E um dia eu ouvi o relato de dois que estavam no pátio carregando um caminhão. E eu chegando assim, parei e escutei a conversa deles. Eles estavam dizendo assim: você viu ontem lá como é que foi? Você viu quem caiu lá? Você viu quem estava lá e ficou endemoniado lá? Você viu? Não, aquela pessoa jamais eu esperava. Aí o outro falou assim: pois é, hoje eu vou lá de novo. Hoje eu quero ver quem vai cair de novo. Essas pessoas, até hoje, elas não se converteram, já se passaram praticamente 20 anos. Mas elas iam lá por curiosidade. E no primeiro versículo aqui do capítulo 5, a palavra está dizendo aqui: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava dizendo. Ou seja, havia uma multidão. Ele subiu a um monte, então ele assentou, mas quem se aproximou dele foi os seus discípulos. Porque a Bíblia faz questão de frisar que quem se aproximou foram os seus discípulos. Quando você lê Amós, capítulo 3, versículo 7, quem estiver anotando pode anotar. Lá está escrito assim: certamente o Senhor Jeová não fará e não permitirá acontecer coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Olha que coisa boa. Ele não vai fazer e não vai deixar acontecer coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. O que nós aprendemos com isso? Aí agora nós vamos lá para Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei sede e fome sobre a terra. Não sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir as minhas palavras. Olha que interessante isso. Agora nós vamos entender, então, que havia uma multidão, Jesus subiu ao monte, mas quem se aproximou dele foi os seus discípulos. As pessoas que seriam privilegiadas, ou digamos, os que iriam receber a revelação. Como alguns pastores falam, essa é do alto e quente. É fax, direto do trono de Jeová. Então, quando ele ensinava, e ele falava assim, olha, ele abria a boca e os ensinava, dizendo: bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As qualidades. Jesus está falando das qualidades necessárias para que nós possamos ser aquilo que nós lemos no versículo 13. Ele agora se referia aos seus discípulos como a luz do mundo e o sal da terra. Coisa boa eu e você sabermos que Deus nos escolheu para sermos essa diferença, ou esse divisor, ou essa pessoa em quem Deus vai confiar para ser a diferença nesta terra. Quando ele fala, vós sois o sal da terra. Eu não sei se alguém aqui já comeu. E se alguém, porventura, produzir, não me convide um churrasco sem sal. Ou me chamar na sua casa, né, pastor Paulo? Ou me chamar na sua casa para almoçar e falar, só que a comida não tem sal. Não precisa me chamar porque eu não vou. Não é? Que coisa mais sem graça que é alguma coisa que precisa ser temperada. Você pode até trazer temperos, aí tem cada um mais delicioso que o outro. Mas se não tiver o sal, não tem nada feito. Uma substância que aparentemente é insignificante. Mas para você ver que tem família que leva de 6 meses a 1 ano para comer 1 quilo de sal. É um produto barato, aparentemente não damos importância para ele, só que tem um detalhe, se ele não tiver presente, não tem nada feito. Então Jesus está dizendo isso, olha, vós sois o sal da terra. Porque o sal tem sabor, o sal conserva, o sal mantém, o sal traz, vamos dizer assim, para o nosso corpo físico. O sal tem uma... Agora eles modificaram um pouco a substância, né? Porque acho que tem que colocar um nível de... Tem que ter uma certa quantia, né, de iodo para que não... As pessoas, para que não tenham um problema na glândula tireoide e etc. e tal, tem que ter um teor de iodo. Mas já, digamos assim, industrializando ele, já isso aí já é ordem do governo, etc. e tal. Mas o que eu quero dizer, como ele está dizendo aqui, se o sal for insípido, se o sal for sem sabor, para que ele serve? Jesus está falando isso para nós. Se essa diferença que nós aprendemos na palavra não está em nós, eu esbarrei na tela e o a minha imagem ficou pequenininha. Ah, como é que faço para voltar? Tá. Eita, vamos ver. Ixi, achei. Agora sim. Então, se o sal for insípido, for sem graça, for sem sabor, para que ele presta? Aí Jesus vai dizer aqui, olha só, bem-aventurado, bem-aventuranças ou beatitudes. Isso significa bem-aventurado diz, bem-sucedido ou feliz, ou homem realizado. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem sal. A pessoa que é pobre de espírito. Não é miserável, não vamos dizer no contexto materialmente falando, mas pobre de espírito. Aquela pessoa que não tem maldade em si. E Jesus falou disso, não é? Em Mateus capítulo 24, ele diz que a pobreza de espírito significa simplicidade. Ele disse, sede simples como a pomba
mas prudentes como as serpentes. Então, quer dizer, a serpente, além de astúcia, além de falsa, mas ela é prudente. Ou seja, ela é o animal peçonhento, o animal traiçoeiro, aquele animal que podemos dizer que é o da falsidade. Domingo eu preguei sobre isso, falei sobre o jardim. Olha só, quando Ezequiel 14, quando a Bíblia fala de o nosso adversário, né? Já falei sobre ele na célula. Fala que ele era anjo, querubim. Toda a preciosidade era dele. Ele andava sobre as pedras afogueadas. E existe preciosidades ali, pedras, são 12 tipos de pedras preciosas, que às vezes temos dificuldade até de falar o nome. O ônix, o jaspe, a safira, o cabúnculo, o topázio. E são 12, e a palavra diz que toda a preciosidade era dele. Ele era anjo de luz, era querubim ungido, e sobre as pedras afogueadas ele andava, até que foi achado iniquidade nele. E quando Deus descobriu o seu plano, porque ele almejou ser mais do que Deus e tomar lugar de Deus, ele foi então destituído da glória de Deus. E ele, a palavra diz que ele estava, Ezequiel 14, a palavra diz que ele estava no jardim de Deus, no Éden de Deus. Não era aqui, ela era lá no céu. Mas quando ele conseguiu corromper a terça parte dos seres angelicais, ele foi destituído da glória. Agora, ele caiu aqui na terra para ser contra tudo que Deus criou. Contra mim, contra você. E onde que ele foi? No jardim. E ele agora, eu acho que ele fez até curso para coaching. Porque ele foi lá mentorear a Eva. Então, ele era uma mentoria estranha no território que Deus deu a Eva e Adão. Então, ele chegou sondando o ambiente, fazendo perguntas, para que ele pudesse agir através das respostas que a Eva dá. E Eva permitiu. Ele entrou como intruso, usou o corpo da serpente. E entrou como intruso no jardim. Então, mentoreou a Eva e depois ele lançou a sua proposta. Porque ele diz, por que, que o Senhor falou para vocês não comerem? Porque Deus falou que essa árvore é a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que dela comer, nós certamente vamos morrer. E a serpente, então, distorceu tudo e falou, não, lembra quando ele criou vocês? Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, ele diz que se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a eles. Agora, o adversário já se referia à trindade divina, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então ela falou, pode comer que agora você também vai ser uma deusa. Pode comer que Adão também vai ser um Deus. E ela comeu. Ele deu ao seu marido. E o marido, como o cabeça da mulher, segundo a palavra de Deus, não é o cabeça para ser o maioral, não é o cabeça para pisar, não é o cabeça para humilhar, é o cabeça para coabitar com a sua esposa e com a sua ajudadora. Não é o cabeça para maltratar, mas é o cabeça para caminharmos, para caminharem lado a lado. Então, quando ela leva e dá ao seu marido, o marido também come.
E assim que ele comeu, seus olhos foram abertos para o pecado. E Deus vinha todo dia para falar com Adão: Adão, que coisa linda esse paraíso. Eu criei para você, sabe? Em outros tempos, havia um ser que eu amava demais. Havia um ser que eu gostava demais. Sabe, amor, né? A gente vê assim, amor quando é demais. Se um dia houver uma decepção, vira ódio. E não pode, para nós que temos e conhecemos o Espírito Santo de Deus. Olha, havia um ser que me conhecia, que sabia que eu não volto atrás na minha palavra, ele me conhecia, sabia que eu sou rigoroso, que eu sou rígido, que eu sou onisciente, que eu sou onipresente, que eu sou onipotente, eu estou em todos os lugares, sabe todos, sei todas as coisas. E ele me decepcionou, ele me traiu. Eu destituí da minha glória, mas eu vim fazer isso aqui para você, Adão. Para você desfrutar, para você ser feliz, isso aqui é seu. Vocês nunca vão morrer, vocês não vão conhecer dor, vocês não vão conhecer nada que pode afligir vocês, não precisa trabalhar, tudo aqui produz e frutos de excelência. Agora Adão descobriu que ele estava nu. E quando Deus veio na viração do dia, ele vinha todo dia. E Deus quer vir todos os dias para falar comigo e com você, no nosso jardim secreto. Depois eu vou te falar onde fica seu jardim. Então, quando Deus veio na viração do dia, ele não encontra Adão. Adão, cadê você? Só faltou ele falar assim: Adão, Eva, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão não estava. Adão, Adão. Talvez ele falou assim: Adão, Adão. Depois que ele insistiu, ele sabia que eles estavam lá. Eles sabiam que eles já tinham pecado. Ele sabia que a serpente já tinha entrado no jardim e feito a mentoria. Adão diz: Eis-me aqui, Senhor. Adão, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, eu estou nu. Adão, quem te contou que você estava nu? A palavra diz que Deus sacrificou animais, pegou as peles dos animais, folhas, e fez roupa para eles e tirou eles para fora e os convidou para uma reunião. Adão, o que você pecou, Adão? Ah, Senhor, foi a mulher. Ó, Adão, porque você pecou. A partir de hoje, espinhos e cardos vão ferir a sua pele. Você vai ter que trabalhar todos os dias e vai ter que comer do suor do seu rosto. E por sua causa, a terra será maldita. E a morte entrou na terra agora, porque agora vocês vão conhecer a morte física. Eva, por que você fez isso? Adão falou que foi a mulher. Essa mulher que só me deu. Eva, por que você fez isso? Ah, Senhor, foi a serpente. É, mas porque você me desobedeceu. A partir de hoje, a sua conceição, o seu desejo será para o seu marido, ele vai te dominar. E você, com dor, vai dar luz a filhos. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou colocar inimizade entre você e a serpente. Se você tiver a oportunidade, você vai ferir a serpente na cabeça. E se a serpente tiver a oportunidade, ela vai te ferir no calcanhar. É por isso que as mulheres, quando vê uma cobra, uma barata, um rato, elas entram em histeria. Isso é lá do jardim. Isso aí veio lá do jardim. Aí Deus falou: a tua conceição será para o teu marido, ele vai te dominar. Mas Deus falou com a mulher: vou te dar, assim, eu vou te dar uma graça. Por isso que as mulheres têm um valor imensurável
perante a sociedade, perante o povo de Deus. Embora muitos não reconhecem isso, muitas nações ainda têm as mulheres como um escravo, como um animal, infelizmente. Deus falou com a mulher assim, mas olha, e a serpente escuta, da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. E agora, serpente, é a sua vez. Por que você fez isso? A serpente olhou para trás, não tinha mais ninguém para acusar, então é ele mesmo, vou assumir. Ó, serpente, a partir de hoje você vai rastejar sobre o seu pé. Naqueles dias, eu não sei se serpente voava, o que serpente fazia. Você vai rastejar sobre o seu vento. Só que tem um detalhe. Você vai se alimentar do pó da terra. E quem é o pó da terra? O Senhor diz o quê? O pó. E o pó voltará. Então, olha só, alguém está me ligando. Então, o que acontece? Se a gente permitir a serpente entrar no nosso jardim, nós corremos o risco de virar comida de serpente. O nosso jardim tem que ser blindado. Quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, se vocês não estão, ainda tem tempo de voltar para o jardim. Quando ele fala aqui, olha, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Jesus está falando de quebrantamento. Jesus está falando daqueles que sabem onde clamar ou onde buscar recurso. Porque muitas vezes nós podemos chorar com o homem, com alguém que nós pensamos que pode fazer algo por nós. E alguém que pode interceder por nós, alguém que pode batalhar por nós, isso é verdade. Isso chama-se intercessão de quem pode fazer isso. Porque, na verdade, o que eu posso fazer para um irmão hoje? Diante, talvez, de uma situação que ele vive e eu não posso solucionar o seu problema. Mas eu posso emprestar meu ombro. Eu posso falar assim, vem comigo. Eu te levo no jejum. Eu te levo na oração. Eu te levo na intercessão. Eu te levo diante de Deus. E vou interceder junto a Deus por você. Então, chorar significa quebrantamento e apresentar a quem é poderoso, quem é fiel e justo, para solucionar os nossos problemas e dar resposta para a situação em que vivemos e a nossa causa. Aí Jesus fala assim, olha, se você não tem nenhuma dessas beatitudes, se você foi expulso do jardim, ou se a serpente entrou no seu jardim e fez o estrago que fez, vai salgar de que forma? Pode ter sido o sal da terra, pode até querer ser o sal da terra, mas se perdeu o sabor, ou seja, se perdeu a intimidade, ou se a serpente entrar no jardim, o estrago é grande, o sal não presta para mais nada. Nós, como sal, perdemos a intimidade, perdemos a unção, perdemos aquilo que é nosso por direito, não é? E a palavra no versículo 5 fala assim, bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Sabe quem é manso? É aquela pessoa que pondera, aquela pessoa equilibrada, aquela pessoa que pensa duas vezes para falar. Às vezes, muitas pessoas entendem mansidão como folga, ou a pessoa manso como folgado. Sabe, o manso, antigamente eu ouvia muito essa expressão, as pessoas falarem assim, fulano de tal é manso, que se você fizer assim com o dedo, ele posa no seu dedo. É manso igual pardal, não é? Mas essa mansidão significa a pessoa que pondera, a pessoa que pensa duas vezes para falar, a pessoas que não tira conclusões precipitadas diante de fatos ou situações, a pessoa que busca a direção de Deus para alguma situação. Então a palavra está dizendo aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, o manso é o sal excelente da terra, que vai dar sabor, que vai dar vida. E a palavra diz mais aqui, olha só, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eu falei aqui, o Senhor, né, Amós 8:11, certamente o Senhor Jeová não fará e nem permitirá acontecer coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quem é os servos? São os discípulos que estão lado a lado com ele e que ouve a sua instrução, que ouve a sua palavra e que está pronto a cumprir uma determinação dele na sua palavra. Por isso, Mateus capítulo 6, versículo 33, a palavra fala de uma coisa muito interessante, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha só que coisa mais interessante. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque muitos de nós não recebemos aquilo que nós queremos, porque nós queremos, em primeiro lugar, as outras coisas. Nós queremos, em primeiro lugar, que Deus seja o nosso servo. Nós queremos, em primeiro lugar, que Deus faça a nossa vontade. E quando nós oramos o Pai Nosso, nós poderíamos dizer assim, eu errado aí. Né? Tem uma expressão dos jovens, quando eles estão em atitude que não condiz, alguém fala assim, você é errado aí. Aliás, usa num português bem popular,amineirado mesmo, ao ser errado aí. Não é? Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, né, aquela que antes a gente rezava, o que é rezar? Rezar é vã repetição. É coisa sem nexos. É coisa que você fala da boca para fora. Então, quando você ora a oração do Pai Nosso, entendendo o contexto, a revelação desta oração, não é a oração que tem que ser regra, mas é a oração modelo. Aí, quando a gente fala Pai Nosso, né, se eu for falar de cada frase, cada palavra desta oração, eu vou ter aqui argumento para talvez 10 células, 10 dias de células, de célula ou mais. Mas se fala Pai Nosso, quando a gente chama de Pai, é porque a gente está reconhecendo que é nosso Pai e nos declarando filhos, que está no céu, reconhecendo que a morada dele é lá, que o trono dele é lá, reconhecendo que ele está no céu. Santificado seja o teu nome, reconhecendo a santidade dele, que ele é santo e falou, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo, portanto, ele diz, portanto, sede santo, porque eu sou santo. Venha a nós o teu reino. Aí eu acabei de falar, mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Venha a nós o teu reino. Todos querem o reino. E entra a parte que aperta para muita gente. Seja feita a vossa vontade. Qual que é a vontade de Deus para mim? Qual que é a vontade de Deus para você? Que a gente perca o sabor? Qual que é a vontade de Deus para nós? Que a gente permita que o inimigo entre no nosso jardim e nos induza a tentação? Qual é a vontade de Deus? Seja feita, e nós declaramos isso.
seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. No céu está tranquilo. Lá tem paz, tem calmaria. Agora, aqui na terra, o negócio está feio. A vontade de Deus não é o que está acontecendo. Todo o princípio estabelecido no céu, na terra chegou. Agora, cumpri-lo é outra história. E, quando nós declaramos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, segundo Jesus. Exemplo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar para eu conquistar as minhas coisas. Mas se entrar a ansiedade na minha vida, significa que o inimigo está entrando no meu jardim. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de vestir, porque vosso Pai que está no céu sabe de tudo que diz respeito a vós. Ele está pronto para conceder aquilo que vos é necessário. Sabe os passarinhos? Eles não cegam, eles não semeiam, eles não tecem, eles não fiam, mas vosso Pai que está no céu os alimenta a todos. Eu nunca vi um passarinho morrer de fome, a não ser aquele que alguém põe na gaiola e maltrata, deixa sem comer, água suja, barrenta na vasilha, até mesmo os cães. Irmãos, essa jornada de pastor, de apóstolo, eu vou na casa das pessoas, eu fico com dó. Eu falo, os cachorrinhos amarrados lá no quintal com a corda no pescoço, o pescoço já até pelado da marca da corda, e a água de uma semana. E a ração, às vezes, não tem. E o bicho está lá amarrado, defendendo o dono. É muito triste isso. E quando alguém não pega e solta nas estradas, e a gente vê isso. Ontem eu vi um cachorro quando eu estava indo para lá, para Bambus. Ele estava custando ficar. E eu sempre levo pão, levo alguma coisa para dar esses cachorrinhos quando eu vejo na beira da estrada. E ontem eu não tinha levado. Então ele está dizendo que ele cuida dos animais, que dirá de nós como filhos que somos. Aí nós declaramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas. Sabe por que nós adoecemos muito? Porque nós não perdoamos. Porque nós não liberamos perdão. Porque nós não pedimos perdão. Porque às vezes nós temos dureza no nosso coração. Espera, o que é isso? Você ficou doido? É o cachorro aqui, viu, irmãos? Então, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores e não a parte que nós devemos mais falar com Deus e pedir que se cumpra em nós, para que a serpente não entre em nosso jardim. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta é a oração. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Aí ele vai falar assim, olha só, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esta é uma das partes mais importantes e que tem que fazer parte mesmo da vida do homem. Misericórdia. Domingo eu falei na igreja, ontem eu falei em Bambu, já pensou se a gente fosse Deus e tivesse poder para julgar, para prender, julgar e liberar uma sentença contra alguém? Eu fiz uma comparação até com novela. Não assisto novela, já assisti, não assisto. Mas quando a gente toma partido de alguém, quando a gente acha que a mulher é muito ruim, que o marido tem que largar ela para ficar com a outra, que é mais bonitinha, que é mais novinha, aquela outra já não presta. Ou o contrário. E a gente toma partido e a gente libera decretos. Estou fazendo essa comparação com ficção.
Mas na realidade também nós somos assim. Às vezes alguém praticou um crime e nós, às vezes, já acusamos, já prisionamos, já julgamos, já condenamos e mandamos para a prisão. Aí nós não somos observadores da lei, nós somos juízes. Mas quando a palavra fala assim, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso faz parte da nossa vida quando nós aprendemos a trocar de lugar, a nos colocarmos no lugar daquela pessoa que talvez vai receber uma sentença que ela não gostaria, mas a justiça, tanto a de Deus como a dos homens, aqueles que são ordenados para exercer tal função, eles são constituídos pela justiça dos homens, mas que Deus permitiu que tal coisa acontecesse. E nós falamos disso, né? Mateus 5:23, nesse mesmo capítulo. Fala assim, portanto, quando você trouxer a sua oferta ao altar do Senhor, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você ler, você vai entender esse contexto. Deixa ali a tua oferta, ali no altar. Ela vai ser usada para pagar água, pagar luz, pagar a despesa da igreja. E vai e reconcilia-te com teu adversário. Agora já não é irmão mais, não. É adversário. Porque o teu adversário pode te levar aos magistrados. Sabe que isso ele pode contratar um advogado contra você. E no contexto espiritual, tem um advogado fiel chamado Jesus. E o magistrado pode te levar ao juiz. E o juiz pode proferir uma sentença contra você e mandar te encarcerar na prisão. E você só sai de lá quando pagar o último centavo. E assim, nós vamos ver que se nós trocarmos de lugar, nós vamos ser misericordiosos. E vamos pedir compaixão, misericórdia para Deus. Tá? Agora, quem vai julgar é a justiça. E vai declarar a sentença, aí é o homem, a justiça é do. Né? Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ninguém vê a Deus. Né? Por causa de quê? Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que, os discípulos que sofreram muita perseguição por causa da justiça do homem, que não aceitava a vinda de Jesus, não aceitava o Messias, não aceitava o Cristo ungido, não aceitavam o nosso Senhor e Salvador, Jesus, que é o nome que é sobre todo nome. E a minha Bíblia diz em Romanos que diante desse nome, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E mais, né? Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Então Jesus falou, olha, vós sois o sal da terra. Se o sal tiver sabor, ele vai incomodar. Ele vai ser reconhecido. A presença dele vai ser notável. Se o sal tiver sabor, vai haver diferença onde ele estiver. Mas ele disse, vós sois a luz do mundo. Ei, a palavra do Senhor diz assim em João 8:44, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
Todas as vezes que eu leio este capítulo, eu me lembro de uma cidade que tem aqui sentido Betim, Araxá, pela 262, né? É uma cidade que está no monte, né? Ela chama Catas Altas, perdão, Catas Altas não é, vou lembrar o nome dessa cidade, depois de Luz. E essa cidade, ela fica numa montanha, de qualquer região que a gente tiver, a gente vê essa cidade. Quando eu passo lá, eu me lembro dessas palavras de Jesus, não é? Fugiu o nome da cidade aqui, eu vou tentar lembrar. E aí, a palavra diz assim, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire. Mas coloca ela onde, então? No velador. O que é velador? Era um porta-lâmpada, né? Que fica na casa, num ponto estratégico, em cada cômodo, de jeito que ela ilumina todo o cômodo e dá luz para todos que estão no ambiente. Então, não se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire. Sabe o que é isso? O brilho do Espírito Santo que está em você, que emana de você. Ninguém pode ocultar, ninguém pode esconder esse brilho. Às vezes, esse brilho incomoda. Às vezes, esse brilho, sabe, traz confusão. Porque luz, a palavra diz que luz e trevas não combinam. E quando luz e trevas se encontram, há um confronto. Só que tem um detalhe, a minha Bíblia diz, e o meu Jesus disse, que onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. E se no seu jardim a serpente se aproximar e ela vê que você é luz, a serpente vai ter que bater em retirada. Olha só, o versículo 16, para nós encerrarmos. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens. Essa luz é notória, essa luz é notável. As pessoas vão perceber e vão ver que a luz que é Jesus, ela brilha através de você, através de nós. E mais, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu quero encerrar esse momento, essa palavra, com um texto que está no versículo, que está no Salmo número 50, no versículo 14 do Salmo 50. Está escrito aqui: oferece a Deus sacrifício de louvor. Quem é luz, louva a Deus. Quem é luz, adora a Deus. Quem é luz, abre o coração para Deus. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Deus diz que nunca vai te repreender se você decidir fazer um voto. Nunca vai te repreender se você chamá-lo para um desafio. Mas se votar, pague. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Aí você tem direitos. Invoca-me no dia da sua angústia. Está angustiado? Está com nó na garganta? Está difícil? Né? Deus está falando aqui, invoca-me. Você é luz? Você é sal? Você tem domínio sobre o seu jardim? Seu jardim é blindado? Então o Senhor está dizendo, invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e você vai me glorificar. Amém? Amém. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém.